Fala nação, uma boa quinta-feira para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão, que só entra em campo no domingo contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Carioca. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação do Flamengo para esse confronto e também de olho na final da Recopa Sul-Americana. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com. Bom, quem já jogou pelo Brasileiro e tá tranquilo essa rodada é o Flamengo. O Flamengo venceu o Vitória, já tá se preparando, né? Pensando no clássico contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Eu vou lá pro Ninho do Urubu com o Bruno Halpern, porque o Flamengo ainda também tá tentando se mobilizar no mercado. Fez a maior contratação da história, né? Com a chegada do Lucas Paquetá. Mas a gente sabe que eles queriam realmente um atacante. Tentaram o Caio Jorge, deram todas as propostas que poderiam ser feitas e essa vaga ainda está aberta e o Flamengo está trabalhando para preencher, né, meu amigo? Salve, salve, Joana. Um grande abraço a quem nos acompanha no Taon dessa quinta-feira. Pois é, o Flamengo segue no mercado, a gente sabe que essa prioridade é um centroavante. Bom, aqui no Ninho do Urubu, o técnico Felipe Luiz tem mais 3 atividades para definir o time para o clássico do próximo domingo, 5h30 da tarde no Newton Santos contra o Botafogo. Jogo único valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Quem perder tá fora, por isso a tendência é de força máxima por aqui. Bom, o Flamengo aguarda o retorno de 2 jogadores, o lateral direito Varela, que ficou fora da partida contra o Vitória em função de dores no tornozelo direito. O Uruguai será reavaliado hoje, e tem a situação do Luiz Araújo, que não está mais no departamento médico depois daquelas dores musculares na coxa. Por isso é um jogador que deve voltar a ser relacionado no clássico do próximo domingo. Bom, situação mais complicada é do Jorginho, né, que teve constatado uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda depois da derrota para o Corinthians na Supercopa. É um jogador que exige mais cuidados, por isso deve ficar de fora dessas quartas de final no próximo domingo contra o Botafogo. Quem deve ir para o seu segundo jogo como titular consecutivo é o Everton Cebolinha, que está em grande fase, foi considerado o melhor jogador do Flamengo na vitória lá no Barradão. São 3 gols e 1 assistência nessa temporada. É o jogador de ataque do Flamengo com mais participações em gol em 2026. O Cebolinha que tem o contrato terminando no final desse ano, em dezembro, e com essa boa atuação, essa boa visibilidade do Cebolinha nesse início de temporada, a direção do Flamengo já começa a iniciar as tratativas para uma renovação de contrato do Cebolinha, que esteve presente no time titular em 4 das 7 partidas com o time principal do Flamengo nessa temporada. Então o Flamengo tem esse jogo decisivo contra o Botafogo, clássico, jogo único, valendo vaga na semifinal do Campeonato Carioca. E na terça-feira a delegação já viaja para Buenos Aires, porque na quinta começa a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Lanús no estádio La Fortaleza. Jogo de ida, jogo da volta no dia 26 de fevereiro no Maracanã. Esses ingressos, aliás, já começaram a ser comercializados nessa quinta-feira. O Flamengo se reapresenta daqui a pouquinho, 13h30 da tarde, nesse calorão do Rio de Janeiro, aqui no Ninho do Urubu. Joana. Ai, menino, tô sofrendo pelo calor que você tá passando aí. Toma uma aguinha gelada agora, tá bom? Faz esse favor pra mim. Se cuida e se hidrata. Beijo pra você. Flamengo agora na volta, porque o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista pro jornal AS lá na Espanha com frases fortes, hein? Mostrando, né, toda a visão que ele tem sobre o Flamengo, sobre a grandeza do Flamengo. Vamos ver aí. Entre algumas frases já conhecidas, ele falou que o Flamengo é uma ilha no futebol brasileiro. A gente está vendo aí a manchete do jornal espanhol AS. O Flamengo quer ser o Real Madrid da América. Vamos ver alguns dos trechos, ler alguns dos trechos do BAP para o AS. Ele diz: o Flamengo está no Brasil hoje por acaso, porque o Flamengo é uma ilha no Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato de o Flamengo ser maior, deve-se ao fato de o Flamengo ser melhor administrado, melhor gerido. Aí ele fala sobre o Real Madrid também. Sempre sonhei grande, sempre pensei em ser o Real Madrid das Américas. Observo o que o Real Madrid faz, o que o City faz, o que o Atlético de Madrid, o que o Bayern de Munique, o que o PSG fazem. Tento entender quais foram os seus sucessos para trabalhar adequadamente no que posso adaptar à realidade do Brasil e identificar os erros que posso evitar repetir. Penso no Flamengo como se fosse um clube europeu no Brasil. E ele ainda citou a SAF do Botafogo, a gente falando aqui, né, longamente sobre os problemas do Botafogo,
e pediu regulamentação para controlar o investimento. O Botafogo devia, acredito eu, 100 milhões de euros, falando sobre a dívida do Botafogo. Alguém compra o clube. Foram campeões do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Recebem milhões, não pagam nada a ninguém e ainda aumentam a dívida anterior. É preciso haver regulação. Se alguém chega com muito dinheiro e usa esse dinheiro apenas para contratar jogadores sem cumprir nenhuma das obrigações, qual é o propósito? Houve uma distorção do conceito da SAF. Então foram aí algumas das declarações do BAP ao jornal espanhol AS, uma longa entrevista, bem extensa mesmo, e que mostra assim, como ele enxerga o Flamengo e uma autoestima que dava para vender num potinho. Para dizer o mínimo, Pedro. O que você achou dessa entrevista? Dá para fazer esse tipo de comparação? Ou o BAP subiu num salto alto ali e por mais que o Flamengo esteja, né, num patamar, para usar uma palavra flamenguista, bastante elevado, não é tão assim a distância, é essa a realidade. Ele pode achar que o Flamengo é um time europeu na América quanto ele quiser, não é. O Flamengo é um time na América do Sul, um time brasileiro, ele tem razão em alguns pontos. O Flamengo é o time melhor gerido hoje do país, é o time que tem mais dinheiro, mas também é até não ser mais, né? O clube passa por ciclos, as pessoas que administram o clube mudam. A gente já teve no passado, lá no começo dos anos 2000, o São Paulo foi, né, 3 vezes campeão brasileiro. Tem até algumas semelhanças no discurso, né? A gente lembra do soberano, o São Paulo é o soberano. Soberano! Exatamente. E não é mais. E hoje a gente tem investigações policiais, e o São Paulo, então, é um pouco de... Acho que você foi educada, uma autoestima muito alta, assim, E isso fica para sempre, né? Se a maré vira um dia e se daqui a alguns anos as coisas mudam, esse print vai estar aí eternamente, né? PVC, como você viu essa entrevista? Não, eu acho que o Flamengo trabalha para isso. O Flamengo tem trabalhado para isso há bastante tempo. Desde 2019, quando o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, eu fiz uma matéria, e o BAP era personagem daquela matéria, falando sobre... O Flamengo quer ser o Bayern. O Flamengo não quer ser o Real Madrid. O Flamengo quer ser o Bayern de Munique hegemônico no seu país. Mas o ponto é que para você ser um clube europeu na América do Sul, você precisa construir uma estrutura europeia na América do Sul. Senão a Europa não vai olhar para quem está aqui. E esse ponto do interesse individual versus interesse coletivo é que é o grande contraste do futebol brasileiro. A Liga Espanhola conseguiu se construir, se tornar mais relevante do que a Liga Italiana a partir de 2 grandes rivais que são Barcelona e Real Madrid. Ainda que no início do século XXI o Valência tenha ganhado 2 campeonatos, o Deportivo La Coruña tenha vencido um, o Atlético de Madrid tenha vencido outro, depois o Atlético de Madrid voltou a vencer 2 vezes em 14 e 21, mas a Liga Espanhola de fato ela existe a partir de Barcelona e Real Madrid. O Flamengo, se o Flamengo for o grande campeão e único campeão no Brasil, a Europa não vai olhar para o Brasil. E como é que você vai internacionalizar o Flamengo? Numa Superliga que o Real Madrid acabou de desistir, o Barcelona saiu, o Real Madrid... A Superliga, que foi um sonho, desmininguiu. Justamente por não ter um interesse coletivo, ter um interesse individual de 5 ou 6 indivíduos. Então, para que o Flamengo seja um clube global, o Flamengo trabalha muito bem individualmente para isso. A minha percepção é que para haver clubes globais no Brasil, o Campeonato Brasileiro vai precisar ser global. Senão o clube não vai ser global, porque ele vai estar no lugar que não faz parte do globo. Sim. Em termos de administração, o Flamengo... o Palmeiras também, né? Você coloca aí nessa mesma disputa, mas são 2 times que estão em um patamar, em uma prateleira diferente. E o Flamengo conseguindo provar isso com os resultados, quando conquista o Campeonato Brasileiro, quando conquista a Libertadores numa sequência, num mesmo ano, pela administração que tem, pelos jogadores que tem. Então é evidente que o Flamengo está, de fato, acima, à frente dos outros clubes nesses termos. Sim. De resultados e de administração. É uma distância tão grande assim quanto ele coloca? É uma ilha, dá para dizer assim? Não, hoje eu acho que a distância é bem grande.
Porque o clube que mais se aproxima dele, o Palmeiras, não tem o potencial econômico que o Flamengo possui. O Flamengo conseguiu, de fato, construir uma estrutura muito sólida a partir de 40 milhões de torcedores, né? Que é mais do que a população da Itália. Da Itália, talvez não. 4 vezes a população de Portugal. O Flamengo tem como torcida 4 vezes a população de Portugal. E isso faz do Flamengo um poder gigante a partir do momento que ele consegue explorar esse mundo. Só que esse mundo está aqui dentro. Então, eu volto ao ponto. Entendo que o Flamengo, sim, ele pode ser o maior clube do Brasil e da América, mas esse mundo América precisa ser global, para que o globo olhe para cá. Se você não construir uma estrutura que tenha mais gente no mesmo caminho, vai ser difícil você ter uma andorinha que faça verão. Vou trazer aqui agora uma breve análise do GE dessa vitória do Flamengo contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, com uma atuação muito abaixo da expectativa, abre aspas. O Flamengo coleciona atuações em 2026 que entram na lista das piores sob o comando do técnico Felipe Luiz. O 2-1 sobre o Vitória no Barradão pela terceira rodada do Brasileiro estará bem colocado nesse ranking. No atual cenário, porém, os 3 pontos eram talvez os mais importantes do que uma atuação brilhante. Com problemas na saída de bola e erros em profusão, o time continua sem conseguir se encontrar na temporada. O Flamengo praticamente não conseguiu passar do meio-campo no primeiro tempo. Defensivamente, a equipe segue frágil e exposta, sofrendo dia após dia. Começando pelo ataque, que não consegue pressionar, o meio-campo de pouca criatividade e combate, e terminando na linha de 4 atrás, que está insegura. Léo Ortiz e Pereira tiveram péssima atuação, mas não pior que Alexandro. Os 3 seguem totalmente fora de ritmo e sintonia. A comissão técnica demonstrou insatisfação com bola rolando. O time sofre muito com as transições e os erros técnicos. Ofensivamente, a partida pediu uma profundidade que o time não soube dar. Superior fisicamente, com Renato Kaiser fazendo um escarcéu no sistema defensivo, o Vitória soube fazer uma marcação eficiente para bloquear as principais qualidades rubro-negras. A equipe seguiu apostando muito nos passes longos e cruzamentos, mas com pouco sucesso. Felipe Luiz vive uma fase nova no Flamengo. A vitória chega para aliviar um pouco o ambiente depois de dias de pressão, mas ainda não é o suficiente. A exigência é alta dentro do clube, que manteve a base campeã em 2025. Cumpriu todos os objetivos com o elenco na janela de transferências e segue sofrendo em todos os setores. Mais um título bate a porta com a Recopa Sul-Americana na próxima semana. Com dias de descanso entre o clássico contra o Botafogo e a partida com o Lanús, caberá ao grupo dar alguma resposta. Enfim, qual será esse planejamento? Equipe mista contra o Botafogo nas quartas de finais do Campeonato Carioca e vai focar todas as suas forças nas finais da Recopa na próxima semana, com o primeiro jogo lá na Argentina. Vamos aguardar o decorrer dos próximos dias. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!